Olá galera, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar vocês hoje a fazer então o processo de eletroforese. A gente já falou na nossa aula como que é esse processo e eu vim aqui no laboratório onde eu fiz o mestrado e doutorado só para a gente aprender como é feita a técnica e como fazer a análise desse gel depois. A gente vai ver certinho os aparelhos aqui, vou falar o nome do aparelho para vocês e a gente vai então começar o processo. A primeira coisa que a gente faz é utilizar a agarose e a gente vai pesar essa agarose. O nosso gel ele é feito a 1%, ou seja, a gente vai pegar 1% do peso, do volume do nosso gel que vai ser feito, que é o cálculo do lado vezes a altura da nossa cuba, que eu vou mostrar para vocês, e a gente pesa. No nosso caso, o gel de agarose que vai ser feito, ele é de 40 ml. Então a gente vai pesar aqui aproximadamente 0,4 gramas de agarose. A gente tem a nossa balança aqui. A gente tem a balança, ela já está tarada, né? Está zero. A gente só coloca ali até atingir 0,4 para a gente fazer a diluição então dessa agarose no nosso tampão. Já explico certinho o que é o tampão. Ó, 0,4 é o suficiente. Não tem problema que passa um pouquinho. Se 0,4, é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema, tá? Vou deixar aqui, depois a gente limpa. Então a gente tem aqui a nossa agarose pesada. É bem pouquinho mesmo, tá? Ela vai polimerizar como se fosse uma gelatina e a gente vai ver o processo depois pronto ali. A gente usa, para diluir essa agarose, um tampão. No nosso caso, a gente está usando o TAI, que é trisacetato EDTA. Esse tampão ele serve para fazer com que a corrente elétrica da cuba de eletroforese ela passe de uma forma uniforme. Esse líquido ele é colocado dentro da cuba e ele também é colocado para fazer o gel. A gente tem que fazer com o mesmo. Tem TBE também, que é trisborato EDTA. O trisborato EDTA também funciona da mesma forma. A diferença de um para o outro é que um é para uma corrida curta, o TBE é para corrida curta e o TAI ele é para uma corrida longa. Tá? Então a gente está usando o TAI aqui porque o pessoal faz corrida longa ou curta, usa o mesmo tampão, não tem problema. Ok? Para a gente fazer essa diluição, a gente utiliza então uma cuba. No meu caso aqui a gente utiliza uma cuba separada que a gente utiliza para corar depois esse gel, o brometo de etídeo, que ele é cancerígeno, ele é intercalante de DNA. A gente vai ter então aqui a cuba, que é utilizada onde a gente coloca o gel. E para montar essa cuba é de um jeito bem tranquilo, tá? A gente depende aí do tamanho da cuba, tem vários tamanhos, tem vários formatos. Essa cuba é pequena, tem cuba grandona para fazer gel de 1 litro. A gente só veda ela e a gente tem a nossa cuba pronta. Nossa cuba então está montada. A gente usa para essa cuba um pente. Esse pente que é colocado aqui, ele vai fazer os pocinhos, que depois a gente vai colocar o nosso material dentro de cada um desses pocinhos. A gente vai ver no vídeo daqui a pouco. Nossa cuba está montada, então é hora da gente fazer o nosso gel. Para fazer o nosso gel, então a gente já tem o nosso TAI separado. A gente vai pegar 40 ml desse TAI. Numa proveta, então, menor, a gente vai medir até 40 ml e vai colocar tudo isso dentro, então, de um Erlenmeyer. E esse Erlenmeyer, como a gente está usando, então, produto cancerígeno, ele tem que ser um Erlenmeyer separado, não pode ser outro, tá bom? Tem que estar sempre separado. A gente vai pegar, então, a nossa agarose, a gente coloca ela dentro aqui do nosso potinho, do nosso Erlenmeyer. A gente vai medir aqui 40 ml, então, do nosso tampão de corrida. ml, que é o volume da nossa cuba. Então, o nosso volume do gel é lado vezes meio centímetro de altura, aproximadamente. Ele vai te dar um volume, o nosso volume dele dá quase 40 ml. Aí a gente joga para 40 ml. Coloca aqui, mistura bem. E para derreter essa agarose que está aqui dentro, a gente coloca no micro-ondas. A gente põe no micro-ondas e vai colocando aproximadamente de 10 a 15 segundos para diluir. Porque se a gente deixar ferver muito, a gente não vai ter polimerização correta, vai evaporar a água e vai alterar a concentração. Então a gente vai colocar aos poucos e vai ali então verificando.
A gente olha, vê que ainda não diluiu aqui, tá vendo? Ele ainda tá branco, ele vai ficar transparente. A gente volta lá isso daqui, mais 15 segundos. A gente mexe e vai observar. Dentro dele ainda, não sei se dá para ver pela câmera, parece que ele ainda está cheio de cristalzinho ali dentro, tá meio turvo. Então ainda significa que não está derretido, a gente tem que colocar mais um pouco. Se ficar esses cristalzinhos ali no meio, ele não polimeriza, ele não vira um gel certinho. Ele fica estranho, meio quebradiço e o nosso material genético ali, ele não vai correr, tá? Se a gente ver agora, ele está bem transparente, não tem mais cristalzinhos ali no meio, então é o ponto certo que a gente tem da nossa agarose. Agora espera ela dar uma esfriadinha e a gente vai colocar aqui dentro o brometo de etídeo, que é o intercalante de DNA. Então quando a gente for olhar no nosso transiluminador, o que a gente vai ver não é o DNA, é o brometo de etídeo brilhando. E a gente sabe que onde tem um brometo de etídeo, então vai ter o DNA ali junto, ok? Ele já deu uma esfriada, fica mais ou menos aquela temperatura de mamadeira, né? Você coloca aqui, tem que estar morno. Por que tem que estar essa temperatura? Para a gente colocar então o nosso brometo de etídeo. O brometo de etídeo, como eu falei, é o intercalante de DNA. Ele intercala as moléculas de DNA e a gente vê ele brilhar depois no transiluminador. Então aqui a gente faz o seguinte, tem 40 ml de agarose. A gente vai colocar de brometo de etídeo mais ou menos 1 microlitro para cada 30 ml. Como tem 40 ml, a gente coloca 2 microlitros. A gente joga daí para cima. Vou pegar aqui. 2 microlitros, uma quantidade bem pequenininha. A gente põe lá dentro. Como a gente está usando o produto que é cancerígeno, a gente coloca então num local separado. Essa ponteira. Aí a gente vai só diluir o gel, dilui. Tem que estar morno, porque se estiver quente o brometo de etídeo ele degrada. E se estiver muito frio ele começa a polimerizar. Terminou aqui, a gente só verte ali dentro. Deixa certinho aqui e espera agora o nosso gel polimerizar. Se ficar bolha no meio do gel, a gente pega uma ponteira, a gente vai lá e suga essa bolha, ó. E ela sai. E tá belezinho o nosso gel. Agora é só esperar ele polimerizar e a gente volta para colocar então o material ali dentro. Beleza? Galera, então o nosso gel ele já polimerizou. Se a gente colocar o dedo aqui no cantinho, a gente vai ver que ele já tá durinho. Ele polimeriza bem rápido, ele fica durinho igual uma gelatina, um pouquinho mais duro do que a gelatina. Então o que a gente faz agora na sequência? A gente puxa o pente e quando a gente puxar o pente, a gente vai ver que vai formar então os pocinhos ali. Forma um monte de furinho. Esses furinhos são os responsáveis, então, depois por receber o material genético que a gente vai colocar ali dentro para correr no gel. Pessoal, a gente volta então agora para mostrar para vocês que o gel pronto, já sem as tampinhas aqui. A gente faz o que agora? Primeira coisa, a gente vai colocar o resto do nosso tampão de corrida. Ó, ele tem que cobrir o nosso gel, tá? Cobriu o nosso gel, sobrou um pouco, não tem problema. Cobriu o gel e a gente consegue ver, dependendo de uma posição, vira aqui um pouquinho. Dependendo da posição, a gente consegue ver os pocinhos ali. Eu não sei se vocês estão conseguindo reparar eles ali. Então, nós temos os pocinhos onde a gente tem que colocar o nosso material genético. A gente utiliza, então, a nossa micropipeta e utiliza, então, ponteiras. A nossa micropipeta, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar 2 microlitros do nosso material. Esse daqui é um material que ele é feito com se não me engano, é sacarose, glicose. É um material feito com açúcar
e a gente coloca um corante nele que ele vai correr junto com o material genético para a gente ver até que ponto já correu esse gel. E a gente consegue, então, depois de aproximadamente uns 2 dedos ali do pocinho, a gente desliga e a corrida está pronta, tá? A gente faz o seguinte, nós temos, então, o nosso tampãozinho aqui, a gente vai colocar junto com um KB. O Leather, que é, no caso aqui um KB Plus, ele vai mostrar pra gente o tamanho da banda que a gente está utilizando. Se a gente olhar aqui nesse papel, a gente vê aqui, ó, que o nosso 1 KB Leather, ó, ele vai mostrar pra gente, no caso o nosso é um KB Plus. Ele vai mostrar a banda aqui de baixo, a bandinha que ficar pronto com ela, pareado com ela. Vai ter 100 pares de base, 200, 300, 400, 500, até 12 mil pares de base. E a gente consegue, então, aqui, ó, analisar o tamanho das bandas e ver certinho o tamanho da banda que tem a nossa amostra. Ok? Então, nós vamos colocar 2 ml para o nosso 1KB Plus, que é o nosso marcador molecular. 1KB significa 1 kg base, tá? São 1000 bases. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 amostras, então, de amplificação de material genético da proteína histona H3, que é aquela que faz parte do nucleossomo da cromatina, que é uma das proteínas que fazem parte do octâmero de histonas lá da cromatina do DNA, ok? Ela serve pra gente como um marcador, às vezes, de espécies. Espécies possuem essa posição desse gene sempre no lugar, a quantidade, e a gente consegue analisar isso, então, lá nos cromossomos, utilizando a citogenética molecular. Então, eu vou fazer 7 gotinhas dessa daqui no nosso papel, que chama parafilme. O nosso parafilme, então, vai estar aqui separadinho. Eu vou colocar 7 gotinhas. Ó, 7 gotinhas então. Nossas 7 gotinhas tá pronta. Primeira gotinha que a gente vai pôr agora de amostra, a gente pega somente 1 microlitro da nossa amostra. Tá bom? É o suficiente. Então a gente vai pegar agora uma ponteira para cada uma das nossas amostras para não ter período de contaminação. A gente pega primeiro aqui então do nosso marcador. Ó, coloco ali então uma gotinha ali, então a gotinha ali em cima, então eu tô com 3 microlitros. Agora eu vou fazer o seguinte, vou girar para 3 microlitros a minha micropipeta e vou aspirar aquilo ali para colocar dentro do meu pocinho. Então, ó, eu vou pegar aqui a primeira, ó, aspirei ela totalmente ali, e eu venho aqui e vou colocar ela dentro do meu primeiro pocinho. Eu vou colocar no segundo aqui pra gente conseguir ver, ó. Coloquei a amostra ali dentro. E saiu. A amostra ficou ali dentro. A gente repete agora isso com todas as outras amostras. Ó, vou pegar uma ponteira nova. Vou pegar aqui minha primeira amostra, que é a minha amostra 89 de material amplificado de histona. Quando a gente está fazendo isso, a gente tem que deixar sempre tudo anotadinho para depois não se perder em qual local que eu coloquei qual material. Então, ó, peguei 1 microlitro da minha amostra, já vou deixar ela de lado aqui. Vou colocar aqui em cima da minha gotinha. Vou girar aqui para 3 ml, que é microlitros, né, que é a quantidade que tem ali agora. Vou pegar meu material, vou aspirar ele e vou colocar ali no meu segundo pocinho. Ó, meu material já está lá no segundo pocinho. E vou repetir isso para todas as outras amostras. As amostras vocês conseguem olhar aí pela imagem que as nossas amostras já estão colocadas. Meu tampão está colocado. O que que a gente faz agora? A gente põe aqui a tampa da nossa cuba e a gente vai usar a nossa fonte. A nossa fonte é o que vai ter então nossa corrente elétrica. A gente sempre vai pegar aqui o nosso DNA, ele tem carga negativa. Então o negativo ele vai em direção ao positivo. Então aqui em cima, na parte onde a gente colocou o nosso material genético, que é o nosso DNA, a gente vai colocar o nosso ponto negativo. E aqui embaixo, aonde vai ao lado que a gente quer que corre o DNA,
é o lado positivo. Então, do negativo, que é o material genético, ele vai para o positivo. O que confere a carga negativa do DNA é o grupo fosfato, tá? Então, a gente coloca aqui de 80 a 90 volts, liga a fonte e deixa, então, o material genético correr, ok? Tá correndo já, a gente consegue perceber, porque eu não sei se pela imagem consegue ver, mas o material genético, a água lá dentro, o líquido, ele começa a soltar umas bolinhas, significa que está, então, passando corrente elétrica. Ela vai passar daqui para cá e a gente vai aguardar mais ou menos aí uns 20 minutos até a gente analisar o nosso material. Galera, o nosso gel já correu, tá? A gente vai agora desligar a nossa fonte. E como que a gente sabe, então, que o nosso material já correu? Chega aqui mais perto. A gente vai ver aqui, ó, que o nosso marcadorzinho utilizado, ó, ele saiu do pocinho. Ó, o pocinho estava aqui e ele está mais ou menos uns 2 dedos da distância do pocinho que a gente colocou. Então, a gente tem aqui, ó, mais ou menos aonde está o nosso material genético. Ele correu até aproximadamente aqui, ok? Então, esse aparelho é um transluminador. O transluminador, ele funciona da seguinte forma. Ele tem aqui a luz branca para análise de alguns materiais, que não é o nosso caso, e tem a luz UV. Nessa luz UV a gente consegue ver ali certinho onde o material genético correu. Vem com a câmera aqui. Chega lá mais próximo, Vara. Ó, desce. Ó, pessoal, vocês estão vendo? Aqui o primeiro pocinho, deixa eu pegar aqui uma canetinha para mostrar. Esse primeiro pocinho é o nosso material genético, então, que é o nosso ladder, tá? Onde a gente tem ali 100 pares de base, a primeira base ali, ó, 200 pares de base, e a gente vai subindo e vai contando as bases. Quando a gente olha aqui, ó, nós temos o nosso marcador aqui, a gente compra, isso daqui vem, então a gente sabe que a primeira base lá embaixo tem 100 pares de base, 200 pares de base, subindo 300, 400, 500, 600, aí ele já pula para 850 mil, aí vai para 1.600, 1.500, 2.000 e vai subindo as bases, tá? E a gente consegue ver. Aí como é que a gente faz? Olhando aqui as nossas bases, a gente consegue ver aqui que tem, ó, 1, 2, 3, 4 na quarta base. Quando a gente olha ali a nossa quarta base, então ela vai ter aproximadamente, ó, 400 pares de base, tá vendo? Então a gente sabe que esse material que está aqui embaixo, ó, ele tem 400 pares de base. No caso, a gente está falando de genes de histonas, ele está um pouquinho aqui abaixo, entre o terceiro e o quarto. E a gente sabe que genes de histona, da histona H3, eles possuem aproximadamente aí 340 pares de base. Então a gente sabe que esse primeiro, esse segundo e esse terceiro, quando a gente faz a PCR, a amplificação do material genético, a gente sabe que esse primeiro, segundo e terceiro material, ele tem certinho as bases de histona que a gente está procurando. Já que, ó, o quarto, quinto e sexto pocinho apareceu mais uma banda aqui em cima. Isso significa que esse material teve uma amplificação inespecífica e pode estar contaminado. Então a gente exclui essas 3 amostras e vai usar essas outras 3 amostras aqui que deram certo no nosso material genético. Tá? Então, quando a gente for fazer um sequenciamento de DNA, for fazer uma sonda para uma hibridização, alguma coisa, a gente usa daí esse material genético aqui, lá da nossa amplificação de PCR. Ok? Espero que vocês tenham entendido, então, e esse foi a nossa explicação sobre a eletroforese. A gente chega nesse processo final e, a partir disso, a gente tem várias outras técnicas que podem ser realizadas. Obrigado, galera. Tchau, tchau.